Olá! A proposta para hoje é fazermos bordado em lã. Essa é uma ideia que foi inspirada em trabalhos feitos com tecido. Mas nós conseguimos adaptar para lã. Então vamos a ela. Primeiramente eu preciso ter uma quantia bem grande em malha lisa. Pode ser em malha com 2 ou 3 ou 4 cores, mas aqui eu fiz numa cor só. Agulha, meço o comprimento que eu tenho do trabalho. No caso aqui, eu vou fazer na mesma cor, porque o fio vai ficar dentro. Se o fio for retirado, pode ser qualquer outra cor. Meço e dou uma sobra para eu conseguir trabalhar. Entro pelo avesso, que é mais fácil de achar as carreiras. Entro num ponto, conto 3. Na mesma carreira, eu vou sair com a agulha. Deixo o fio aqui preso para não perdê-lo. Conto 3 pontos e entro novamente na mesma carreira. 3 por baixo, 3 por cima. Conto 3 pontos e entro na mesma carreira com a agulha, levo ela 3 pontos para diante. Saio. Assim eu vou fazendo as carreiras até o final. 3 pontos, entro com a agulha, conto 3 pontos, saio com a agulha. Fiz até o final, venho com o fio novamente, meço, corto. Dou uma distância em carreiras, tanto para baixo quanto para cima, porque eu vou fazer esse trabalho até em cima. Vamos supor que eu dê 4 carreiras para baixo, 5. Entro com a agulha e faço no mesmo ponto esse vai e vem. Seguindo a carreira e sempre o mesmo ponto. Faço várias carreiras, sempre em número par. Então, aqui já foram 2. Depois, entro novamente 4, 5 carreiras abaixo com outro fio, mais 4, 5 carreiras abaixo com outro fio e faço a quantia que eu tenho para bordado. Se eu quero um bordado grande, eu sigo várias carreiras para ele ter esse franzido aqui onde vão ser bordadas. Eu vou fazer todas as carreiras e depois nós voltamos para bordar. Temos aqui as carreiras em pesponto já feitas. Agora pego de 2 em 2 fios e dou um nozinho.
Esse nozinho ajuda a não perder nenhuma das extremidades. Agora pego os 2 grupinhos que foram enosados num lado, todos eles, pego os grupinhos e puxo. No outro lado também. Todos os grupinhos sendo puxados juntos, a tensão dos fios fica por igual. Depois que eu puxei, meço para ver se deu o comprimento que eu preciso num lado e no outro. Precisa ser uniforme também, a mesma medida em cima, a mesma medida embaixo. E daí faço o enosado novamente, bem na ponta. Como eu tenho ele já preso aqui, é só dar mais um nozinho bem na extremidade, para ficar firme. Assim temos a base do nosso trabalho. Agora, criatividade. Preciso de agulha. Vou usar uma das cores, o lilás. Posso usá-lo duplo ou simples. Como aqui eu estou usando a linha Clé, essa também é uma linha Clé, vou usá-la na espessura simples. Mas se for linha de bordado, para que apareça, ela precisa ter volume aqui também. Então, 2 ou 3 fios ajudam. Venho pelo avesso. Posso escolher também o lado que fique no direito ou o lado que fique no avesso. A malha é bonita dos 2 lados. Então, se eu quero bordar nesse lado de cá, começo o trabalho colocando a agulha pelo lado contrário, que ela fique por dentro. Quando foi feito o pesponto, foram 3 agulhas, 3 pontos entre uma e outra entrada de agulha. Então, eu tenho um ponto aqui bem em cima. É esse ponto que eu vou usar por primeiro. Começo entrando com a agulha por baixo. Seguro o fio, não faço nó. Pego o ponto da lombadinha uma vez. Venho para o lado. Pego o outro ponto da lombadinha, volto nesse. O fio por cima. Entro na próxima lombadinha. Fio por cima.
Assim eu vou fazendo uma espécie de caseado aqui para dar a borda do meu trabalho. E precisa ser feito em toda a extremidade. Deixando o fio por cima, eu tenho um efeito. Se eu quero mudar o efeito, posso deixar uma vez o bordado com o fio por cima, uma vez o bordado com o fio por baixo. E sempre dando a mesma tensão. Fiz essa moldura nos dois lados, assim eu tenho um espaço para bordar. Com o fio na agulha novamente, entro por trás, vou fazer um desenho nessa posição. Para firmar o ponto, entro uma vez, dou uma laçada no fio e puxo. Ficou um nozinho aqui e ele não solta. Pego duas lombadinhas, entro nessa lombadinha na segunda e desço 4 carreiras para baixo. Venho com um ponto para cá, na próxima lombadinha. Faço aqui 2 vezes, volto por dentro, 4 carreiras para cima. Pego 2 lombadinhas juntas, faço uma vez, 2 vezes. Desço com a agulha, quatro carreiras para baixo. Aliás, aqui foram 3. Percebe que no avesso, ou no caso, no outro lado do tecido, não está aparecendo nada. Ele está entrando dentro dessas lombadas que nós formamos a partir da base do trabalho. Pego 2. Volto por dentro para cima e assim eu vou bordando sem precisar fazer nozinho. E temos aqui uma carreira feita dupla, uma espécie de zigue-zague. Se eu quiser fazer um favo, faço novamente 2 carreiras abaixo, da mesma forma. E começo novamente. 2 lombadinhas juntas, desço o fio por dentro, pego a próxima lombadinha, as 2 juntas, subo,
E assim eu vou fazendo que ela fique uma espécie de losango. Um favinho. Dentro desse favo poderia ser colocado uma pérola, por exemplo, ou bordado algum outro desenho também em ponto rococó ou algum outro tipo de ponto. Firmo, subo. Essa é uma ideia para trabalhos assim bem delicados. Não toda uma peça feita dessa forma, mas, por exemplo, uma blusa, essa na altura do decote, feita uma barra bem comprida dessa, e depois para baixo ela toda franzida. Se fosse uma blusa de gestante, por exemplo, esse franzido embaixo daria o volume necessário. Então, uma parte bordada e depois o volume para baixo. Essa seria uma ideia. Como eu consigo bordar no outro lado também, vou mostrar mais uma ideia, que foram essas que nós fizemos aqui, em zigue-zague, subindo e descendo, uma carreira só ou duas. Fazendo em formato de zigue-zague, prendi no nó, deixo o fio para baixo, pego a lombadinha, um ponto apenas, fio para baixo. Vou fazer em zigue-zague, então eu preciso fazer em carreiras para cima. Posso fazer de uma em uma ou de duas em duas, dependendo da inclinação que queira do zigue-zague. Deixando o fio para baixo quando eu estou subindo. Quando eu quero descer, porque é um zigue-zague, preciso deixar o fio para cima. E aqui novamente faço firmo naquele ponto que foi feito para começar a subir. Fio para baixo, carreiras para cima. E sempre contando a mesma quantia para ele ficar proporcional. Aqui eu posso fazer uma carreira, ou duas, ou três, ou várias carreiras, dando uma distância, enfim, fazendo outro tipo de bordado, bordando em pérola também aqui no meio, quer dizer, é criatividade. Esses fios que foram usados da mesma cor, eu posso deixá-los aqui dentro, que ele se torna parte do trabalho. Nesse ponto aqui também, se eu quiser tirar o fio, cortar o fio aqui, para que ele não apareça, vamos ver o efeito. Aqui em cima também. Puxo o fio para fora e ele desaparece. E o trabalho continua bordado. Então, ele fica uma espécie de sanfoninha.
Com o favo, inclusive tirando o fio, eu consigo aplicar aqui dentro pérolas pequenininhas, um trabalho assim bem delicado. Esse outro também... Opa, aqui ainda tem. Esse trabalho em zigue-zague, também sem o fio, ele ficaria interessante, só que daí ele perde um pouco do zigue-zague dele. Então, é preciso ver, considerar que tipo de desenho vai ser feito para tirar ou não os fios. Vamos tirar aqui também. Fica muito fofo. É uma ideia para bordados em trabalhos assim bem delicados. Aliás, outra sugestão, ao invés de usar fios assim, também poderia ser colocado lastex. O lastex ficaria por dentro do trabalho, não precisando ser tirado, não precisando ser cortado. Essa é a nossa ideia para hoje, então. Bom trabalho!